Olá, boa noite. Estamos aqui com Propósito em Movimento com Michele Leme. Aqui é o lugar onde o propósito ganha corpo, ganha voz, ganha movimentação real. Estamos aqui pela Nova TV, um novo jeito de se comunicar, uma roupagem nova, novidades, novos convidados, mas com a velha apresentadora. Hoje eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito dela, conheço ela há pouquinho tempo, mas já me incentivou a início de mudar de vida. Voltei pro cross por culpa dela, ela vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Tô aqui com a queridíssima Joy Camargo. Joy, prazer ter você aqui. Um nome bem diferente. A gente já pode começar a entrevista, inclusive, falando sobre o seu nome, Joy. Sim. Joy veio da onde? É Joy mesmo? Boa tarde, uma alegria estar aqui com você, Alegria Michele. minha. Obrigada pelo convite. Joy, na verdade, é Joyce. Joyce significa cheia de alegria no latim. Ela é, viu, gente? Só que desde a minha adolescência, meu apelido era Joy. Então, todo mundo sempre me conheceu como Joy. E aí, ficou Joy Camargo. Mas pode chamar de Joyce, tá tudo bem. Então, eu vou chamar de Joy porque eu conheci como Sim. Joy. Mas eu não sabia se eu falava Joy ou Joy. Eu fiquei meio na dúvida, né? Então, ela deixou à vontade, vou ficar com Joy mesmo, que é mais chique. Joy, prazer meu ter você aqui, tá? Eu te conheci há pouco tempo, mas você já me inspirou. Acompanhei um pouco seu trabalho antes de fazer essa entrevista aqui, olhei lá, seu trabalho é muito bonito. Eu só trago aqui no programa pessoas que têm propósito de vida. E eu vi muito propósito no que você faz com muito amor. E isso me tocou por isso, o convite, tá? Sim. E antes de qualquer coisa, antes de falar do seu propósito, antes de falar de qualquer coisa, eu queria conhecer um pouquinho sobre a Joyce Camargo. Quem é Joyce Camargo? Sim. A Joy. Bom, vou falar desde o início, né? Sou cristã há mais de 32 anos, né? Sempre estive nos caminhos do Senhor, graças a Deus, né? Nunca me desviei, fiz tudo como manda o script. Sou casada com o Samuel, tenho 2 filhos, Josué e Isabela, e canto, né? Desde os meus 14 anos na igreja. Sempre tive um chamado para música, mas cresci cantando na igreja, participando do Ministério de Louvor local, né? Mas eu fui me desenvolvendo em outras áreas também. Fui aprendendo a pregar, fui aprendendo a estudar a palavra, dava estudo bíblico já de muito nova, né? E fiz parte por muito tempo, por quase 16 anos, de um grupo terapêutico que existia dentro da nossa igreja, era um ministério também interdenominacional, e a gente trabalhava com traumas emocionais dentro da igreja, né? Então, a área da psicologia e a área da música sempre me tocou muito, né? Que tem muito vínculo com o cuidado, né? Eu gosto muito do contato humano. E me formei em psicologia, né? Hoje eu atuo como psicóloga, eu atuo como palestrante também, palestro para mulheres, falando sobre saúde mental, saúde emocional, e a gente faz um combinado legal com a palavra, com a Bíblia, né? Só que o meu Ministério da Música começou tem aproximadamente 6 anos. Jura? Sim. A música sempre foi algo que eu deixei escondida. Foram 22 anos da minha vida fugindo desse chamado. Ah, meu Deus. Até que Deus faz assim, ó, vem, agora não tem jeito. Então, ou vem ou vem. Então, muito legal falar sobre o propósito, porque se tem alguém que fugiu do propósito, sou eu. Tem uma foto minha lá do lado. Porque eu recebi o meu chamado em relação à música, é tão interessante, porque todas as vezes que eu recebi uma palavra, tanto de Deus, na palavra mesmo, quanto Deus usava uma pessoa para falar comigo, sempre estava vinculado à música. E eu olhava para aquilo e falava assim, cara, não tem nada a ver comigo. Eu não me vejo nesse lugar. E eu cantava com o Beck na igreja, escondida atrás do microfone, mas os meus momentos eram muito íntimos com Deus, na minha casa. Então, o meu banheiro era o meu palco, e eu tinha muito esses momentos, porque a música sempre foi o maior canal de comunicação e de expressão minha com Deus, sempre. Só que eu não queria essa exposição, eu tinha muita vergonha. Não parece, às vezes as pessoas olham e falam, Joyce, você fala tão bem, você tem um posicionamento firme e tal, você consegue falar bem, mas eu tenho vergonha, não parece.
mas eu tinha muito receio de estar nesse lugar de destaque, nesse lugar de foco, das luzes brilhando, então eu sempre fugi muito desse lugar. E servia o Senhor, servia a igreja com a minha profissão e servia de outras formas também, né? Então eu sempre tive esse coração de entender que a gente está aqui para servir o Senhor, seja para entregar um folheto na porta da igreja, seja para pregar, né? Eu e meu esposo, a gente teve uma formação muito legal da nossa pastora, né? Nossa pastora Marlene, ela já faleceu, mas ela sempre ensinou isso pra gente. A gente terminava, por exemplo, de cantar após o culto, a gente ficava limpando todos os instrumentos, a gente terminava e ia limpar o banheiro. Então, nós somos muito criados com esse coração de servir. Nós estamos aqui para servir, né? O reino de Deus, não o nosso reino, né? Porque só tem um reino e um rei. Então, eu entendo que Deus foi acrescentando dons, né, na minha vida, habilidades, e eu só me rendi à música. Eu já fazia as outras coisas, palestrava, pregava, cuidava, sou pastora também. Ai, jura? É. Ai, gente, é novidade para mim essa, viu? A gente tinha, no nosso ministério, a visão dos 5 ministérios, né? Então, não era aquela ideia do pastor pregador, mas o pastor que cuida da ovelha, né? Mas eu pregava também, né? Mas a gente tinha muito essa questão de ser pastor e cuidar das pessoas, né? Poder estar disponível para atender as pessoas. Então, eu gosto de gente, eu gosto de cuidar de pessoas, né? Por isso que sou psicóloga também, né? Eu faço isso com muito amor, assim. Mas a música foi a última coisa que eu me rendi, assim. E é o que a gente fala, né? O cristão fala muito disso, assim, eu paguei muito preço. E, de fato, quando a gente entende que Deus tem um chamado para nós e a gente não quer viver os planos de Deus para nós, mas a gente planeja a nossa vida. E a gente vai seguindo baseado naquilo que a gente entende que é melhor para nós. A gente, de certa forma, desvia a rota e a gente vai ter consequências, né? E eu desviei muito a rota por muitos anos, né? E é interessante falar, Joy, mas como assim? Você estava em desobediência? Eu estava, porque eu sabia que esse era o chamado de Deus para a minha vida. Você já sabia. Mas eu estava na igreja, eu estava frequentando, eu estava servindo, eu estava cuidando dos meus filhos, da minha casa, ou seja, estava fazendo tudo bonitinho, mas tinha algo que Deus me pedia e que eu não queria. Por quê? Porque eu falava, Deus, isso não é para mim. Só que aí chega um momento, e eu acho que o propósito, as pessoas às vezes romantizam muito o propósito, sabe? É lindo, vou viver meu propósito, vou viajar de avião, e até uma ideia um pouco até, desculpa eu falar isso, megalomaníaca, eu acho, assim, sim, um pouco, sim, sabe? Sim. De, uau, vai acontecer milhões de coisas, só que eu entendo que a gente estar nesse lugar de propósito é um caminho de muita renúncia. Sim. Muita renúncia do seu eu, muita renúncia dos teus planos, daquilo que você planejou para a tua história, né? E não é necessariamente aquilo que Deus planejou para nós, né? E aí, quando eu fui entendendo que o propósito tinha toda essa jornada doída, de muita dor mesmo, de muita renúncia. E eu sempre falo, quando eu falo de propósito, eu falo a real. Eu não sei se para outras pessoas foi diferente, mas para mim foi difícil, porque não era o que eu queria fazer. Eu tinha bastante receio com esta palavra do mundo gospel. A palavra mundo gospel me assustava, porque a gente acaba, às vezes, ouvindo coisas, vendo situações, você fala, não, eu não quero me identificar com isso, né? Eu não quero fazer parte disso, eu não quero que... Porque quando você automaticamente vira uma cantora, as pessoas perguntam, você canta? Sim, eu canto. Você canta o quê? Você vai falar o quê? Músicas evangélicas, músicas cristãs? Você não vai falar isso. O nome comum que se usa, usual aqui no Brasil, é o gospel. Então, eu sou cantora gospel. E aí tem gente que, que legal. E tem gente que faz, E aí, assim, então é uma desconstrução de uma identidade que você construiu a vida toda e que você talvez gostava daquilo que você era e daquilo que você escolheu ser e apresentava. E, de repente, tem pessoas que olharam e falavam, puxa, Joy, que legal que você está cantando. E outras pessoas, por que você está cantando? Da onde que você tirou essa ideia agora, do nada? E foi um pouquinho antes da pandemia.
Então, foi num momento bem turbulento para todos, né? Então, assim, e as coisas foram acontecendo assim, eu fui vivendo cada processo, sabe? Tanto na parte de composição, eu fui permitindo aprender como que se dá a composição. E eu falo, eu não sou uma compositora de formação, porque eu nunca fiz um curso de composição. Mas as minhas composições, todas elas nasceram de momentos íntimos meus com Deus. Então, não tem nenhuma canção minha que não foi embaixo de lágrimas. Todas as minhas canções foram paridas, eu digo. Elas tiveram que ser geradas, né? Não foi assim, sabe? Vou rimar isso com isso e vou colocar essa frase aqui. Nunca foi assim. Então, eu deixei o Espírito Santo construir isso em mim, sem querer ser igual a ninguém, né? Porque já é difícil você viver o propósito, já é difícil você compreender aquilo que o Espírito Santo deseja de você, porque você não se vê daquele modo. Então, à medida que você vai caminhando, Deus vai formatando. É como se ele fosse pegando o vaso e moldando. Exatamente. Então você não sabe muito como é. É mais ou menos como Abraão, né? Deus só deu uma palavra: saia da tua terra e da tua parentela, que eu te mostrarei. Ele não mostrou, ele não deu o mapa, ele só mandou sair. E para mim, o início da jornada do ministério, do propósito da música, foi assim: comece a cantar. Eu chamei um amigo que tocava teclado, a gente abriu uma live e começamos a cantar. E aí, de repente, eu tinha um Instagram pequeno, tinha acho que, sei lá, 500 pessoas. Aí na live começou a dar 50 pessoas, 60 pessoas, assim, e todo mundo, nossa, e procurando, e você vai fazer mais live? E eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo. E aí, nisso, eu comecei a aumentar a busca em relação a esse propósito. Eu falei, Deus, o que o Senhor realmente quer? Vai formatando. E aí foi onde Deus começou a trazer as canções. Nesse momento onde eu entendo que eu fui caminhando, sabe? Então eu tive muito o cuidado, acredito que o Espírito Santo me guiou muito nisso, para eu, primeiro, não tentar ser ninguém, porque não existe outra Joy, né? Não. E não existe outra Michele. Não. Né? E a gente às vezes fica olhando até para o mundo gospel, dizendo especificamente agora da música, a gente fica tentando entender um formato musical e um estilo musical. É o worship, e aí tem que usar agora determinada roupa, e tem que ter até o cabelo desse jeito. E eu falei, não, eu não vou seguir isso. Eu quero que o Senhor me formate como o Senhor deseja, inclusive em relação às canções. O que eu carrego? E aí a gente pensa que é assim, e não é assim. É um processo. E é um processo que não é um curso de mentoria que você faz. É um processo que você gera no seu quarto. É um processo que você gera no secreto. É um processo que você gera na intimidade. E Deus vai, naquele lugar, Ele vai te quebrando, para Ele te fazer nova, para Ele te fazer novamente, para Ele te fazer como Ele deseja. Então, é um processo que eu acho que eu acredito que eu já estou mais formatadinha hoje, né? Mas foi um processo desafiador, eu posso dizer isso para você. E hoje eu entendo, né? Conforme eu fui caminhando, Michele, eu também nunca forcei a porta. Isso foi uma coisa que Deus sempre falou para mim. Não force a porta. Não force entrar nos ambientes. Eu vou te soprar. Né? Deus foi me levando nos lugares. Eu nunca pedi nada para ninguém. Eu nunca quis estar em ambientes que, aquele ambiente vai ser bom para a sua carreira, para o seu ministério, porque você vai fazer networking. Eu nunca fui nisso, porque uma vez o Espírito Santo falou assim para mim: como que José foi lembrado naquela masmorra, sendo que ele não tinha networking nenhum? Como que Davi foi lembrado por detrás das malhadas se ele não tinha networking nenhum? Então, eu sei que é importante os relacionamentos, eu não estou falando isso desconsiderando a importância das trocas e dos relacionamentos. Mas eu acredito que mais do que ser conhecido na terra, a gente tem que ser conhecido no céu. Exatamente. Porque quando a gente é conhecido no céu, Deus promove a gente na terra. Eu acredito muito nisso.
Então, eu fui meio que talvez na contramão do usual, sabe? E não porque quis ser diferente, é porque eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu não vou comprar seguidor. Eu não vou comprar nada. Eu não vou fazer o que o pessoal faz. Eu vou deixar acontecer naturalmente e organicamente. E aí vai acontecer e o crescimento é o Senhor quem vai dar. Eu vou ser sempre essa pessoa que só tem 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. Quem vai dar a multiplicação? O Senhor. Se o Senhor quiser que a minha multiplicação seja uma multiplicação local, regional, estadual, nacional, mundial, é o Senhor quem dá o crescimento. A gente só oferece os 5 pães e 2 peixes. E é isso que eu tenho oferecido para Deus, sabe? E Deus tem me soprado, Deus tem me levado, Deus tem feito as canções chegarem nas pessoas. Tem uma canção minha autoral que é suficiente, ela já bateu mais de 1 milhão de plays só no Spotify. Uau! Já foi adicionada em mais de 15 mil playlists só ano passado. Quem é o tráfego pago perto do Espírito Santo? Não adianta. Exato. Então, assim, e Deus já me fez viver muitas experiências nesses 5 anos, assim, sabe? E Deus tem me levado. E eu tô aqui, eu tô a serviço dele, né? E ele me sopra. E é isso. Meu Deus, gente, eu tô aqui encantada. É lapada atrás de lapada, né? Na entrevista anterior já fiquei aqui já, puxa, só ouvindo, agora de novo. É porque assim, gente, o nome desse programa é Propósito em Movimento. Só que antes do propósito tem o deserto. E isso que ela falou aqui pra gente é muito importante, porque muitas pessoas elas querem viver o propósito. Ah, eu quero viver o propósito. Mas para a gente chegar até o propósito e viver ali, que mesmo vivendo ele não é fácil, porque igual ela falou, a gente tem que abdicar de muitas coisas, renunciar a muitas coisas, para viver e muitas vezes renunciar a nós mesmos, nossas vontades. E antes disso tem ali o deserto, o processo. E não é fácil. Não. Então, isso que ela fez, se entregar e deixar o vento soprar, vai levar ela em lugares maravilhosos. 1 milhão de views no spot, né? É, numa música só. Então aí você já vê o mover do Espírito Santo, sem tráfego pago, organicamente. Gostou um pouquinho aqui da nossa entrevistada? Aguarde só um pouquinho que ela vai contar um pouquinho mais pra gente dessa vida dela de cantora gospel, sim. Sem estereótipo, sim. Tá? Sem medo de ser feliz, né? Usando, sim, o gospel. E depois disso, eu vou falar para vocês aqui. Eu não ia falar para ela agora não, mas eu já vou falar para vocês e para ela que eu vou querer que ela dê uma palhinha pra gente, mas isso mais pro final. A gente vai pro comercial agora e voltamos já. Estamos de volta aqui pela Nova TV Alphaville, um novo jeito de se comunicar. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, fazer o nosso canal crescer. E Joy, fala pra mim, você já falou, né, das suas inspirações para escrever, né? Sim. Mas eu não sabia que você também, além de cantar, você escrevia as próprias músicas, sim, né? É só para você que você escreve ou alguém aí que ficou interessado, depois ela vai deixar as redes sociais, ou você escreve para outras pessoas também, compõe, né? O nome é composição, né? Isso. Olha, na verdade não. E como eu disse, né, eu não sou uma compositora profissional que disponibiliza, né, as obras para que outros artistas possam utilizar. Quem sabe, né, gente? Quem por sabe? enquanto não. Quem sabe? Porque eu vi a letra da sua música e eu não sabia que era você a compositora de todas. Né, eu acompanhei para a gente poder fazer a entrevista e outra, eu fiquei bem curiosa quando eu te conheci, por isso que eu convidei. Ali do pessoal, eu fiz o convite só para você, depois eu vou analisar outras meninas, mas a princípio foi só o seu convite, e exclusivamente por conta das suas músicas, das letras delas profundas que tocaram assim meu coração de uma forma incrível. Então, assim, quem te dá inspiração é o Espírito Santo mesmo, né? E como eu disse, não é uma força de expressão. Eu não tenho nenhuma formação musical, nem vocal.
eu toco um pouco de violão, arranho um pouquinho ali no teclado também, estou até fazendo aula de teclado agora, porque ajuda, né, na questão da composição e tal. E muito menos aula de formação de composição. O que eu tenho foi a vida toda cantando na igreja, e a gente vai aprendendo ali. A igreja é uma grande escola, né, para a formação de músicos, né? Mas as minhas composições, elas vieram de modos assim, que eu tenho que dizer que realmente foi uma inspiração de Deus, porque eu gosto muito de ir ao monte, orar. Eu estava orando no monte, e de repente eu ouvia uma melodia. E aí eu pegava já o gravador ali, e conforme eu ia cantando a melodia, Deus já ia dando a letra. Meu Deus. A grande maioria das minhas canções, e tem outras que eu não produzi, não lancei ainda, todas elas vieram em torno de 10 minutos. 10 minutos. Meu Deus do céu. É um download, assim, ó. E aí eu corro para gravar a melodia, para pegar a sonoridade e já falar a letra ali, e já pego o violão na hora e já começo a tirar as notas. Eu acho que teve uma ou duas canções assim que faltou um pedaço e que eu demorei tipo meia hora para concluir. Meu Deus. Teve inclusive uma canção que nós vamos lançar, que ela chama Maranata. E essa música eu fiz um propósito de 1 ano indo ao monte. Eu gosto muito de orar. E eu não estava conseguindo ir para o monte porque não tinha ninguém para me acompanhar, e eu comecei a fazer um propósito de oração dentro da minha casa, né? E aí eu fiz por 1 ano e meio, todos os dias, sem falhar, orando 3h30 da manhã. E numa dessas orações, eu orei, fui dormir. Aí quando eu acordei 6 horas da manhã, eu estava com uma música, eu tinha sonhado uma música. Meu Deus. Eu sonhei a música e a melodia. Eu falei, nossa, acho que eu já conheço essa música. E peguei o Google e comecei a digitar a letra que estava na minha cabeça. E eu digitava trechos da letra. Eu falei, nossa, essa canção não existe. Aí o Espírito Santo falou assim, eu dei para você. E eu peguei o gravador e cantei a melodia e cantei a letra, e a música veio inteira dentro de um sonho. Eu sonhei a música. Meu Deus. E ela fala sobre a volta de Cristo. Né? E é muito lindo esse sonho, né? Tem um trecho da música que ela fala assim: há uma espera nos céus pelo clamor que vem da sua noiva. O céu espera. Há uma expectativa no céu para que a igreja clame pela volta dele. O céu espera. A Bíblia fala que até a natureza criada está numa ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Aí essa canção fala sobre isso. Há uma espera nos céus pelo clamor que vem da sua noiva. Em uma só voz e um só coração, desejando o noivo, cantando que o rei governará. E aí ela vai. E eu vou lançar essa canção. E essa canção veio num sonho. Meu Deus. Ela veio num sonho. Então, todas as minhas experiências com as minhas composições, ou foi através de um sonho, ou foi através de uma oração, ou foi através de muita lágrima mesmo, assim. E por isso que o pessoal que fala das minhas canções, principalmente o meu primeiro projeto autoral, que é Suficiente, Pedaços Meus, elas são muito existenciais, elas falam desse lugar assim de vazio existencial, e falam como a presença e esse lugar da presença de Deus é a única coisa capaz de preencher o nosso vazio. Porque esse vazio, você pode tomar remédio, eu não sou contra, eu sou psicóloga, você pode ter fama, ter sucesso. O maior exemplo para nós é Salomão. Salomão teve tudo que um homem poderia conquistar na terra. Ele teve fama, ele era muito famoso, ele teve poder, ele teve dinheiro, ele tinha exércitos, ele conquistou impérios, ele teve 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 esposas, ele teve manjares, ele teve todos os prazeres que a carne dele, que os olhos dele poderiam desejar. E ele chega e fala, vaidade, tudo é vaidade.
Então não há nada neste mundo, absolutamente nada, capaz de preencher esse vazio que há dentro do homem. Porque esse vazio é a peça de Deus que encaixa ali. É um vazio da nossa eternidade, nós somos seres eternos. Né? Nós viemos da eternidade, estaremos passando por um período de transitoriedade aqui, 60, 70, 80 anos, e nós retornaremos para o jardim, retornaremos para a eternidade. Então, esse vazio é muito desse lugar de saudade de Deus, do nosso desejo de Deus. É problema que a gente às vezes não sabe disso. Muitas pessoas não sabem. E muitas pessoas sabem, mas acabam vivendo uma vida com Deus de visitação, de momentos com Deus, e não de vida diária com Deus. A Bíblia fala que Deus visitava o homem todos os dias, na viração do dia. Dava ali, né, viração do dia, por volta das 18 horas, Deus se encontrava com o homem. Então, da mesma forma que todos os dias a gente precisa se encontrar com Deus, a gente precisa fazer crossfit, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus, porque se a gente não beber dessa fonte, amanhã a gente vai ter sede. Então, eu entendo que viver o propósito tem muito mais a ver com uma construção interna do que você estar fazendo algo. É muito mais sobre ser do que fazer. Eu acho que o fazer, ele acontece muito naturalmente, porque senão fica forçado, sabe? E ainda que você até consiga fazer, você não sustenta. Não sustenta, porque daí vai vir a primeira tempestade, se sua casa não estiver fundamentada na rocha, mas na areia, a coisa vai ruir. É assim mesmo. Ai, gente, hoje tá maravilhoso aqui, porque a Joy, querida, ela não fala só do espírito. Ela não cuida só do espírito. Ela é ali uma mulher completa. Ela fala do espírito, ela canta, ela compõe, e ela também cuida do templo. Sim. Né? E quando eu conheci a Joy, ela veio me falar que ela fazia crossfit. Estava 7 meses parada, e foi uma inspiração para mim, para poder voltar. Comecei ali com a musculação, tô toda dolorida aqui para sentar aqui, tá um... Por quê? Porque eu entendi, já tô assim num processo de entendimento que a gente precisa cuidar do templo do espírito. Sim. Porque às vezes, se você não cuida, o que acontece? As doenças começam a vir, as dores começam a vir, as coisas ruins começam a vir, inflamações. Por quê? É uma forma do seu corpo dizer para você: chega, para, vamos cuidar aqui do templo do espírito, porque aqui dentro vive um espírito. Sim. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, se um tá ali capenga, como é que os outros, né, vão reinar aqui? Sim. Como que vão reinar num templo capenga? Não tem jeito. Sim. E aí eu queria aqui falar para vocês e pedir para a Joy falar para a gente um pouquinho dessa parte que você também trabalha, né? Que é o tempo, cuidar do tempo. Você gosta muito de esporte, né? Então, a minha primeira formação, eu sou formada em educação física. Ah, eu sabia, gente. Eu sabia. Ela tem cara de professora de educação física. Você tem cara. Porque foi assim, eu com 10 anos eu comecei a jogar handball na escola. Aí acabei me dedicando ao esporte, federei na época, joguei pela minha cidade. E acabei fazendo educação física por conta do meu envolvimento com o esporte, então sempre tive ligado à academia, à competição, né? E aí tenho várias lesões por causa disso, porque o esporte acaba, né, lesionando. E aí fiquei 10 anos atuando na educação física, e aí depois eu fiz psicologia, né? E aí eu abandonei mesmo a profissão e tal. Aí eu também fiquei um período, né, em 2023, eu dei uma parada, não estava treinando, aí eu até ganhei peso, estava passando um processo difícil, emocional, e aí é isso exatamente o que você falou, né? A gente precisa ter equilíbrio em todas as coisas, né? E o meu emocional estava tão abalado que eu não conseguia ter forças para ir treinar. E aí é onde você precisa fazer um esforço, porque quando você vai treinar, aí melhora muito a sua questão emocional, né? Então, mas foi um período difícil, assim, mas graças a Deus superado.
E aí peguei firme lá no CrossFit, consegui recuperar, né, perder o peso, né, perder, esquecer, deixar para trás. E que bom, né, que foi uma inspiração para você voltar, porque CrossFit dá muito resultado, né? Sim. Eu gosto muito. Sim, meu marido, ele é atleta, e atleta de CrossFit. Uhum. E eu, quando você falou, aperta aqui, ela fez um muque, né? Aperta aqui. Eu fiquei assim. Aí eu cheguei em casa, amor de Deus, você não tem ideia. Eu conheci uma mulher maravilhosa, não sei o quê. Mostrei essa foto lá no Instagram. Ela me incentivou a fazer CrossFit, não sei o quê. Coitado, ele tava ali, nossa, eu não sei. Mas não é, porque quando a gente vê outra mulher também Sim, ali, né? E assim, eu ia pro CrossFit lá em Pinda, coach, perdão, mas é verdade, eu ia assim muito com raiva, eu não gostava, eu falava, parecia que eu tava indo pra um velório, eu não gostava, porque eu não gosto de sentir dor. Só que eu saía de lá muito melhor do que eu tinha entrado. Era uma coisa doida, porque você ia meio que na marra, fiz 1 ano, e saía de lá muito bem. Uhum. Então, igual você falou, é verdade. Quando a gente começa a treinar para ficar bem aqui na mente. E aí, agora eu tomei a decisão de voltar, já tô na academia lá do condomínio e foi muito bom. Tô com dor até em lugares que eu nem imaginava que podia sentir dor. Descobri músculos que eu nem conhecia, porque eu fiquei muito tempo parada. Sim. E tô agora com essa alergia de glúten, né? Uhum. E, então, tô refazendo a minha alimentação, mas é isso. Quando a gente cuida do templo, do corpo, as coisas começam a fluir. Exato. E aí, quando você se olha, você se acha mais bonita, você tem mais vigor, você tem mais ânimo para fazer as coisas. É incrível. Eu vi no seu story você com uma bola de vôlei, joga vôlei também? Eu jogo. Ah, meu Deus do céu! Eu retomei, na verdade sempre tive ligado ao esporte, eu joguei beach tênis, sempre tô jogando alguma coisa assim, né, porque eu gosto da parte competitiva também. Eu não participo de competição no CrossFit, né, porque eu não sou crossfiteira religiosa, né, porque tem uma galera que é bem religioso, assim. Eu não, de CrossFit não, eu faço mais por conta de manutenção e da atividade em si. Mas eu voltei recentemente a jogar vôlei, que eu gosto aí das competições mesmo. Aí eu vou lá 2 vezes por semana com as meninas e brinco lá um pouco. O vôlei para competição. Lá a gente tem uma equipe de treinamento e tem umas competições durante o ano, né? Mas a gente não está em período de competição, não. Ah, eu vi, eu acompanhei ali os stories dela com a bola. A gente só tá no treino ali, por enquanto. E você falou que você começou como handball, né? Comecei. Eu tenho uma história bem rápida aqui para contar. Eu tenho trauma de handball. É mesmo? Menina de Deus. Eu tinha um professor, por isso que vocês, professores, tomem muito cuidado com o que vocês fazem. Porque a nossa Joia ama o handball, começou no handball. Eu não suporto tomar sol quente. E a quadra que a gente jogava handball, porque acho que era ali no passado, era aquele modalidade que quase todas as escolas faziam. Sempre, porque eu mudei de escola e o handball foi junto, não teve jeito. E eu até jogava, mas eu nunca fui habilidosa para jogar handball, eu sou estabanada. Eu não tenho mira. Então, assim, até na bola ali, o negócio ali, no basquete, por exemplo, para jogar ali, eu não tenho mira. Sou muito estabanada. E eu não gostava. Principalmente por conta do sol quente. Aquele sol quente, a minha pressão sempre muito baixa, eu quase que desmaiava. Aí eu sentei, assim, muito vermelha, meu professor falou assim, você não vai jogar o handball? Eu falei, não. Uma das poucas vezes que eu falei não na vida. Eu falei, não. Aí ele falou assim, nossa, você não vai dar em nada na vida desse jeito pra mim. E aquilo ficou na minha mente. E eu sou formada em Direito. Quando eu peguei... Processa ele, né? Eu nem te conto o que eu fiz. Quando eu peguei o meu diploma, eu voltei na minha cidade, que eu estava em Pinda, essa cidade ali em Lorena, o professor ainda estava lá. Cheguei nele e falei, professor, você tem que tomar muito cuidado. Você não lembra de mim, mas você não saiu da minha cabeça 1 minuto. Principalmente quando eu queria desistir, eu lembrava do senhor falando. Então o senhor me incentivou da forma invertida. Porque quando eu queria desistir, falava, não,
Eu preciso ser alguém, porque ele falou que eu ia ser ninguém. Uau! E aí levei o diploma pra ele, ele chorou, pediu perdão. Olha! Menina, foi muito forte. E eu falei pra ele, eu preciso te falar, isso me marcou. Então, às vezes a palavra de uma pessoa marca. Principalmente de uma figura de autoridade, como um professor, Exatamente. pais, Então, líderes religiosos. exatamente. Então, não é porque a Joy gosta do handball Sim. que eu vou ser obrigada a gostar, não é isso. Sim. Então, assim, tem esportes que eu gosto mais. O vôlei, por exemplo, eu gosto. Uhum. O crossfit agora eu tô gostando. Ah, que legal! A musculação já gosto bastante, mas é cada um com a sua individualidade. Sim, então, sim. a gente tem que tomar muito cuidado, né? O importante é ser ativo. Exatamente. Aí não importa o que você está fazendo, seja ativo, né? Para não ser sedentário, porque muitas doenças vêm do sedentarismo, né? Inclusive a obesidade. Né? Exatamente. Se eu não tomasse conta disso, eu já estava iniciando uma pré-diabetes, um colesterol. Não é só o bucho, gente. Gente, a gente vai para um comercial agora e depois a gente volta. E na volta eu vou pedir para Joy dar uma palhinha. Sim. Né? No gogó aqui, ó. Malhar um pouquinho Pode o gogó deixar. aqui. Voltamos já. Estamos de volta aqui com a nova TV Alphaville, um jeito mais fácil de se comunicar, um jeito novo de se comunicar. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Ah, e ativem o sininho também. Joy, querida, você escolheu aí uma música para cantar pra gente. Sim. De autoria dela, gente, porque são todas de autoria sua, você não canta de terceiros, né? Eu tenho uma gravação, que foi uma gravação, a última que eu lancei, que chama Deus do Impossível, foi uma música que foi conhecida na voz da Aline Barros, mas é composição da Alda Célia. O meu Deus é o Deus do impossível. Sim. Essa música tem, acho que aproximadamente uns 30 anos, a gente fez uma roupagem mais moderna dela e a gente lançou no final do ano passado. E aí agora eu tô vindo com mais 3 canções aí. Mas a minha canção predileta, que é uma composição minha, que é Suficiente, que é essa canção que bateu mais de 1 milhão, ela nasce de uma experiência minha com Deus. Eu gosto sempre de contar a história e vai falar muito sobre essa questão da identidade, né? Eu vou cantar e depois eu falo um pouco. Ela fala assim, ó. Me aceitas como sou, não espera nada em troca ou valor. Me recebe em meio à dor e dizes quem eu sou. E na solidão pega na minha mão, consigo respirar aqui neste lugar. Aqui eu posso respirar. Aqui é o meu lugar. Aqui consigo viver e saber o teu querer. É suficiente para mim. É suficiente para mim, Jesus. É suficiente para mim, para mim. Uau! Quem sabe faz ao vivo? Essa canção fala que Deus nos aceita como somos. Me aceitas como sou. Não espera nada em troca ou valor. Às vezes a gente fica tentando comprar Deus. Ele fala outra coisa que eu gosto muito dessa parte, né? E na solidão, nesse lugar solitário, porque é solitário.
nesse lugar onde Deus começa a mostrar quem de fato Ele criou você para ser. Não a identidade que você formatou, ou que talvez o mundo formatou, mas a identidade que Ele criou lá na origem, lá na eternidade. Quando Ele te criou, Ele já sabia como Ele queria que você fosse, o que você viveria, qual o propósito que você viveria. E aí fala isso, me aceitas como sou, não espera nada em troca ou valor, e na solidão o Senhor pega na minha mão. Aqui, nesse lugar, eu consigo respirar e saber o teu querer sobre a minha vida, porque você, Deus, é suficiente para mim. Meu Deus. Deus falou uma coisa para mim numa dessas experiências minhas de madrugada. Eu estava orando de madrugada, fui falar com Deus, e Deus falou assim para mim, filha, se hoje eu tirasse todas as promessas que eu tenho sobre a tua vida, se todas as bênçãos que eu já te dei, eu removesse, assim como ele quase tirou Isaac, né? Porque ele prova a Abraão, ele pede a promessa. Abraão ficou esperando muitos anos para viver a promessa de ter um filho, e que de ti, Abraão, farei uma grande nação. E Deus vai lá e pede o Isaac. Deus faz essa pergunta para mim também. Se hoje eu te pedir, se hoje eu tirar todas as suas bênçãos, se eu tirar todos os sonhos que eu já falei para você, que eu vou cumprir na sua vida, todo o propósito, tudo, se eu remover, você vai continuar vindo aqui me buscar de madrugada? Nossa. Caramba. Ou seja, você está aqui só para as minhas mãos te abençoarem. Você só quer o que eu posso te dar? Ou você está aqui por causa do meu coração? E muitas vezes a gente só busca Deus porque a gente quer as mãos de Deus e não o coração de Deus. E essa canção nasce muito desse entendimento. Você é suficiente para mim, Deus. Ainda que eu tenha que entregar os meus Isaques. Ainda que eu tenha que entregar os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor é suficiente para mim em todo o tempo. Uau, uau, uau. Gente, fiquei impactada aqui. Eu vou pedir agora para a Joy deixar o Instagram dela para vocês acompanharem. Se ela tiver mais algumas páginas, YouTube, Sim. não sei. E falar no Spot, qual que é? É Joy Camargo. Joy Camargo, É. né? E aí, então, deixa pra gente aí suas redes sociais, bom. Joy. Bom, meu Instagram é Joy Camargo Oficial. Lá no meu Instagram tem a bio, né, o link da bio, você pode clicar lá no Linktree, já vai te levar para todas as plataformas. Então tem o meu canal do YouTube, Joy Camargo, no Spotify, Joy Camargo, Deezer, Apple Music, está em todas as plataformas, as principais plataformas digitais aí de música, né? E, gente, foi uma maravilha estar aqui agora. Eu vou aqui aproveitar dela mais um pouquinho depois que a gente desligar aqui para ela cantar, porque eu fiquei nas nuvens. E eu espero que vocês tenham ficado também aqui com essa voz maravilhosa, com essa composição do Espírito Santo aqui para Joy. Sim. E fica a reflexão do que ela falou. Se você só quer as mãos de Deus ou se você quer o coração de Deus também. Sim. Joy, prazer ter você aqui comigo. Foi muito, muito, muito bom, viu? Espero voltar mais vezes, que a gente se veja mais vezes. E vocês acompanhem a gente aqui, Nova TV Oficial agora no Instagram, né? O programa é @Propósito em Movimento. E no YouTube também, Propósito em Movimento, pela Nova TV. Depois eu vou deixar para vocês aqui nos comentários. E muito obrigado você que esteve aqui com a gente, com a Joy. E se você gostou aqui da música da Joy, acompanhe ela nas redes sociais também. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Obrigada.